Pessoal, aos 42 aí. Enquanto eu vou arrumando a cama, vocês vão escutando e prestem muito bem atenção. Eu vou deixar perto aqui. Pessoal, presta atenção nisso. Vocês têm que entender, primeiro, o tempo presente. Primeiro ponto, em detalhes tão específicos como Deus fez e sonda, como Deus sonda o processo da fecundação dentro do útero e na barriga, no desenvolvimento do feto na barriga de uma mulher. Tão claro quanto isso, vocês têm que trabalhar no grande conflito como Deus, entender como Ele todas as coisas. Isso é o que Ele exige dos 42 aí. Isso é o que Ele exige de todos nós. Primeiro ponto, você tem que entender o tempo presente. Nesse canal, tudo está sendo dito. Certo, o tempo presente. Depois, vocês devem entender, vocês devem compreender, não só entender, porque entender é saber, é somente isso que significa a palavra. Não é falar bonito, mas é o que quer dizer. O que realmente precisamos é compreender, é sondar, é esquadrinhar, é perscrutar, analisar profundamente e compreender tais coisas a ponto de não podem ser refutadas. Compreendam isso. Primeiro, o tempo presente. O tempo em que vivemos. O tempo do agora. Depois, vocês devem compreender, mas antes disso, entender primeiro como que funciona o grande conflito. O grande conflito de modo geral, porque as pessoas não compreendem ainda. Não compreendem ainda. Até mesmo do meio do nosso povo, até mesmo alguns 144 mil que estão sendo formados, talvez não tenham entendido ainda. Eu não duvido disso. Alguns guerreiros que estão surgindo, pode estar começando na caminhada assim como eu. Mas no início talvez não entenda, como eu. Mas é preciso não somente entender, mas compreender profundamente o grande conflito de modo geral. Por quê? Meus senhores, vocês precisam saber que o tempo presente ele é diferente. Senão não vai ter jeito, vão ouvir conversa. E Satanás é astuto, vocês veem o que eu passo aí. Chamado de doido, chamado de falando que não estou bem, porque falando que estou ouvindo demônios, e eles falam que não. Vocês, se chegarem alguém perguntando para vocês assim, por que você segue aquele canal? Por que você obedece aquele homem que já não é mais menino? Por que você ouve ele? Por que você obedece as coisas que ele diz? Você acredita mesmo que o decreto vai sair em março? Daqui a 6 meses? Qual base? Qual fonte? Qual poderio vocês têm para nos afirmar isso? Vocês estão seguindo pastores ou qualquer fanático que entra no YouTube e vai pregando o que bem quer? Lembra do exemplo do talco. Qual fonte você nos dá para ter certeza que estas coisas são reais? Qual fonte você nos dá que isso é verdadeiro? Vocês me explicam na Bíblia, me prova aqui que isso é verdade. Vocês vão saber responder? Os 42 vão saber responder? Vão? Não estou sendo grosseiro. Eu tenho que falar assim. Eu tenho que falar assim. Vocês vão saber? Porque vai acontecer isso. Isso já não está acontecendo.
Eles vão falar assim: vocês guardam o sábado por quê? A igreja adventista é seita, você sabia? Vai chegar em vocês até mesmo adventistas que vão falar que isso é verdadeiro, que somos seita. Vocês têm que entender o tempo presente, queridos. Vocês têm que estudar mais. Tem três aqui que não estão santificados. 3 que eu conheço e não estão santificados. Um provavelmente está santificando, tentando. Outros não. Estão preocupados com o futuro, com escola, com vida, trabalho, faculdade. E aí? Mas você está julgando? Essa geração mimada. Mimada. Misericórdia, eu não julgo. Essa geração mimada. Eu não julgo. Povo mimado, obstinado, duro. Povo rebelde. Não julgamento. Mas é uma afirmação, uma advertência. Se vocês não entenderem o tempo presente, não compreenderem. Primeiro ponto, o tempo presente entender é crucial. Não é que estamos no tempo do fim. Eu não vou falar porque se eu falar, o diabo vai perturbar vocês ainda mais. Eu vou deixar vocês pesquisarem. Estamos no tempo do fim, sim. Claro, mas envolve mais coisas, muito mais coisas. E não somente no tempo do fim. E não estamos no tempo do fim. Mas o Jesus não está voltando? Está voltando. O decreto não tem 6 meses para sair? Tem. Então, como não estamos no tempo do fim? Não é que eu sou o sabichão ou o melhor, não é isso. Não é isso. Não é. Tem que fazer um esforço para procurar. Porque se vocês não saberem o tempo presente, estamos mais no tempo do fim. Estamos no fim do tempo do fim. Só que essa frase é bonitinha? Não. Envolve verso sobre verso, envolve detalhes específicos da doutrina, envolve muita coisa, coisas que levam anos e anos aprendendo. Eu não sou adventista de agora, eu nasci nessa igreja, e não sou adventista porque minha avó era ou me ensinou a ser. Irmãos, meus senhores também senhores. Vocês devem saber como tão certo 1 mais 1 é 2 e 1 e 1, 11. Vocês devem compreender de maneira absoluta porque a razão da vossa fé dentro da doutrina dessa igreja. Porque tudo que fala aqui é doutrina desta igreja. Tudo que é dito aqui. E por que é verdade e a igreja é bíblica? Ela é bíblica, ela está na Bíblia, o espírito de profecia também. Vocês devem compreender a razão da vossa fé. E por que eu dei o exemplo de 1 mais 1? Porque 1 mais 1 é 2, é exata, é verdade, não pode ser refutada. Como que você vai refutar que 1 mais 1, 1 mais 1 é igual a 2? Como que um ser humano consegue refutar isso? Não consegue. Ainda que existam muitos zumbis hoje, eu vou chegar nessa parte. Não vai refutar que 1 mais 1 é 2. Não tem como.
Não tem como. Assim devem ser o proceder de vocês, o porquê que vocês estão nesse canal, o porquê que vocês acreditam em mim, não em mim, mas creem através de mim em Cristo. Por quê? E eles vão falar: qual prova que você nos dá que ele não é mentiroso? Vocês vão saber defender esta causa. Primeiro que vocês têm que entender o tempo presente, depois compreendê-lo. E o porquê? Porque vocês vão compreender melhor a situação do porquê dos porquês de forma mais ampla e clara. E outra coisa, vocês também devem analisar e sondar o grande conflito. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Eles falam que a igreja adventista tem que aceitar Ellen White para se batizar dentro dela. Entendendo o tempo presente. Entendendo e compreendendo o grande conflito entre o bem e o mal. Vocês vão saber e sondar o porquê dos porquês destas coisas. Entendendo o grande conflito e compreendendo o tempo presente. Depois de entender, avançando para sondar o grande conflito, estudando-o como um manual de guerra, uma planta para ataque e contra-ataque. Para ataque e contra-atacar. Caso precise refutar algumas dessas coisas, vocês vão falar: bom, há uma justificativa para isso. A favor da igreja adventista, contra ela. Contra ela. Há uma explicação por que eles falam. O porquê que a igreja adventista obriga o povo a crer em Ellen White. Sabe o que é isso? Isso é deturpação, isso é deturpar, isso é distorcer. Já eu falei, entendendo o tempo presente, entendendo o grande conflito, essa visão muda, as coisas mudam, a visão amplia. É como um horizonte. As coisas mudam. Onde eu quero chegar? O grande conflito se intensificou. Se vocês conhecem a Deus, conhecer é sondar. Conhecer é sondar. É entender profundamente. Conhecer a Deus não é só compreender porque ele não pode ser compreendido. Mas conhecer a Deus, nesse contexto de entender, é conhecer. E se ele possível permitir ser perscrutado, então é sondar. Deus tem uma igreja verdadeira, mas é da vontade de Deus que o povo dele obrigue a aceitar o espírito de profecia de Ellen White, da profeta do mundo, profetisa do fim. É da vontade de Deus, do seu caráter abnegado amor, que
seja implementada uma marca obrigatória, como diz o guarda, quebrando assim o livre-arbítrio de muitos, é do caráter de Deus fazer isso. Certo, até aqui tudo bem. O grande conflito é esse. Outra coisa, o tempo presente. Eu vou falar em código. Não vou ser claro, não vou. Não vou. Por quê? Tem que se esforçar. E também o Espírito Santo me ordena que não. Então vou dizer a vocês. O mundo hoje está num apocalipse zumbi, de forma literal. Eu vou falar 2 filmes aqui que vão se tornar reais, realidade ainda pior do que dentro do filme. Claro, na questão de conta bancária, dinheiro, não vai ser desta forma, porque eles vão estar fazendo isso contra o povo de Deus. E até porque a moeda será digital. Onde você quer chegar? Eu vou falar 2 filmes. 2, mas não é para vocês verem. Eu vou colocar no post aqui um exemplo. E isso não seria pecado, porque é um exemplo que eu vou dar, um exemplo, mas um exemplo real, porque vai ser daquela maneira. E até acredito que esse filme foi baseado nos fatos que ocorrerão. Tudo que está no filme, tirando a parte financeira. Caso vocês queiram entender melhor o filme, leiam os comentários do vídeo. Outra coisa. Eu não vou nem falar de filme, mas eu vou falar de um filme. Mas eu vou falar mais de um jogo. Eu acho que filme não vai ter muita relevância, mas eu vou falar de um jogo. Eu jogava muito quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu jogava Left 4 Dead. Left 4 Dead. Left 4 Dead. Left 4 Dead. Os 4 sobreviventes. Vocês sabiam que esse jogo e Celeste, aquele jogo do Joel, daquela menina, sabia que esse jogo e o jogo Left 4 Dead e The Last of Us, The Last of Us são a realidade do tempo presente. E o filme Uma Noite de Crime é a realidade do tempo futuro. Vocês sabiam disso? Por quê? O mundo hoje, vocês têm que analisar e estudar as pessoas como um perito penal, como um guerreiro. Vocês têm que se esforçar muito, pedir muita sabedoria. Peça a Deus não só a santificação, mas um discernimento além um discernimento sobre-humano, um poder divino à mente de um ser supremo. Para discernir, por exemplo, aqui tem pontos pretos. Essa cor, ela é um pouco é como a cor meio amarronzada com
de tom vermelho, precisamente. Mas tem pontos pretos aqui. 1, 2, 3, não. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Esse exemplo que eu dei é real e vocês devem ter o discernimento muito profundo dessas coisas. Muito, muito profundo. Muito, muito, muito profundo. Muito profundo. Porque se vocês não terem a compreensão dessas coisas, fica complicado. Por exemplo, isto aqui é um tom marrom claro. Mas mesmo que isso aqui não pareça, esta cor aqui misturada, ela está misturada. Por isso que temos que ter o conhecimento dela. Esta cor misturada com esta aqui é como se fosse um tom de vinho amarronzado. Mas só que ainda assim é como falei que é. Um tom marrom. Então o que eu quero falar para vocês? Porque não basta agora, não vai bastar agora só ver a cor de forma literal como ela é branca. Branca não é uma cor, mas é a ausência de cor. Assim como esta tintura, ela está misturada. Ela levou várias cores. Por isso que eu dei o exemplo. Vocês devem sondar e entender esse tempo presente e entender ainda mais e compreender e conhecer profundamente como Deus o grande conflito. O grande conflito é o seu caráter. Para que vocês não sejam enganados, que eu sou falso profeta, para que vocês não caem em engano e para que vocês não caem em mentira. E por que eu dei o exemplo do The Last of Us e Left 4 Dead? Primeiro ponto, as pessoas. Lembra do exemplo do talco? Se uma pessoa não está santificada e não anda com Deus, ela se torna uma infectada. Eu chamo de infectados. Sim, desculpa. Eu chamo de infectados. Sério? Sim. Eu chamo de infectados. Por quê? Isso é um jogo de zumbi. Por quê? Assim como Left 4 Dead, eles são chamados de infectados. Por que zumbi? Porque a pessoa perde a razão e cria fome por paixões. E isso é literal e pode acontecer de forma literal. As pessoas... E outra, e vai acontecer, porque na Bíblia, sim, na Bíblia, lá em Jeremias também diz que, assim como na destruição de Jerusalém do ano 70, que estava profetizado, as mães comiam as sandálias, não só as mães, na verdade os jovens comiam a sandália dos pés, o couro das sandálias, e as mães cozinhavam seus filhos, cozinhavam eles para saciar a fome, comiam a carne humana, e alguns deles comiam provavelmente até o miolo, o cérebro humano. Sim, por causa da fome. Está na Bíblia, está lá em Jeremias isso. Todo mundo sabe a respeito da destruição de Jerusalém do ano 70. Isso que aconteceu. Vocês podem pesquisar isso na internet também. Elas comiam os seus filhos. Comiam ele, comia. Apocalipse também diz que no tempo de hoje, agora,
será tão preciso e pior do que aqueles dias. E por que você fala de Left 4 Dead? Porque as pessoas perdem a razão, não conseguem pensar e agem como se fosse uma marionete. Já viram aquele brinquedo? Marionete? Esse é a pessoa. Essa é a pessoa. Vamos supor, o relógio, não, o pulso, o braço, o braço todo aqui e está controlando o ser humano. O pulso, o braço e a pessoa é a mão. Aqui. Marionetes estão infectados. Isso também envolve hipnose. E por que eu falei entender o tempo presente? Por quê? Não somente mais sondá-lo. E por que eu falei de Atos dos Apóstolos? E por que eu falei de Apocalipse 13? E por que eu disse de Apocalipse 14 as mensagens? E por que eu disse do Espírito de Profecias escritos de Ellen White? E por que eu citei Apocalipse 18? E por que Apocalipse 17? Já dei o código do tempo presente. E tem mais uma coisa também. Mensagens Escolhidas, volume 3, A Última Grande Luta. Quero ver se vocês terão coragem para ler aquele verso, para entender melhor e depois compreender amplamente o tempo presente. E aí vocês vão saber responder todas as questões que virá contra vocês, porque virão. Virão, e esse não já veio. E já está vindo, porque cada comentário que aparece contra mim, como eu falei, estão infectados. Não tem muita conversa. Lembra do que eu falei? Entendendo também a Deus e compreendendo o grande conflito e o tempo presente é checkmate. É fatal. Bom, a consciência de vocês estará limpa e a compreensão de vocês será muito, não somente, mas será muito ampla. Será ativa, muito solene. É isto. E mais detalhes do Left 4 Dead. Aquelas criaturas eram zumbis. O homem hoje está como um zumbi. Se a pessoa não está santificada, não está no domínio e entendendo o grande conflito, lembra do que eu falei? Entendendo, vocês já entendem. Porque se vocês não entendessem, vocês não estariam aqui. Mas quando eu falo entender, eu falo num termo também de compreensão. Não só saber, mas conhecer. Então vejam bem, compreendendo o grande conflito melhor, vocês terão paciência com qualquer tipo de louco, até mesmo um pedófilo que estuprou uma criança até mesmo de 1 ano. Vocês vão amar essas pessoas, terão misericórdia delas. Por quê? Porque vocês entendem e agora vocês sondam, compreendem. Você chegou num ponto que você consegue ler a mente dessas pessoas. Porque Deus revela. Você sonda até o pensamento. Então surge um sentimento de compaixão profunda. Isso demonstra sinal de superioridade absoluta, de um poder supremo, absoluto, firme. Isso demonstra poder,
exala força. Então, isso que eu estou falando. E por que do Left 4 Dead? Porque no jogo eles são mordidos por zumbis. E aí o vírus, ele vai... A palavra certa, embotando, não é nem palavra certa para isso, não é? Vai uma palavra mais forte, mais ofensiva. A mente fica cauterizada, obliterada, ofuscada, comida, como cheio de furos, como uma esponja. A mente de quem fuma maconha é assim. A mente fica cheia de furo e de buraco. Literais, o cérebro fica cheio de buraco. Então eu vou falar com vocês. Qual fonte? Pode pesquisar na internet. Pode pesquisar na internet e vocês vão achar. Então o que eu estou falando? O que eu digo aqui? Que em primeira instância, dentro dessa compreensão que vocês já têm, vocês vão saber que quando eles eram infectados, o vírus se alastrava e em poucos minutos eles estavam inconscientes, fora de si, doentes e tinham que morrer. Não porque eles queriam ser assim, mas um vírus estava dentro deles. No jogo Left 4 Dead. Então o que eu quero passar aqui, eles são 4 sobreviventes. Então qual que é a função? Eu também vou colocar aqui, eu acho que vocês já sabem, mas eu também vou colocar aqui um vídeo também do Zangado. Não que isso aqui é uma gameplay, não é. Mas também, sabe como no filme Kung Fu Panda? Sabe como, vocês estão entendendo a minha sutileza agora proposital para fazer vocês compreenderem melhor? Por quê? No filme Kung Fu Panda, sabe como o Paul, aquele ser gordinho, no filme Kung Fu Panda, aquele panda foi treinado para ser um guerreiro? Sabe como o Shifu treinou ele no filme? Usando aquilo que ele gostava. Não, mas é diabólico. Calma. Ele treinou o guerreiro usando aquilo que ele entendia, aquilo que estava ao alcance da mente finita dele. Ele usou um exemplo que para aquele tempo presente, ele poderia usar Shifu, aquele exemplo, para treinar Paul mais rápido. E como que ele usou? Ele usou a comida. Então, no filme mostra isso, o primeiro filme do Kung Fu Panda. Ele usa a comida. Tanto é que quando o Paul vai chegar lá em cima, ele está com a abertura de perna, já. Abertura, ele está igual o Karate Kid ali. Em cima. Aí o Shifu pergunta, como que você chegou em cima? Ele fala, desculpa, eu como quando estou triste. Então o Shifu saca a ideia de treinar ele através da alimentação. Não fazendo ele comer exageradamente, mas treinando ele e no final há uma recompensa, a comida que ele tanto gosta. Mas também Shifu treina ele através dessa alimentação. Tem também os pauzinhos da China que ele vai treinando. Bom, aqui, você tem que pegar essa comida aqui. E ele foi treinando o guerreiro até que ele se tornou o dragão guerreiro da China. É esse exemplo que eu estou dando. Eu também vou fazer isso aqui, porque não ficou claro. Eu sei que não ficou. Eu sei que não. Porque tudo que eu faço vem da parte de Deus. E até nisso virá da parte de Deus. Não que eu estou ofendendo vocês, 42 inscritos, que não são como a mente de ameba. Muito pelo contrário, jamais. Isso nunca.
Mas eu estou sendo duro, sabe por quê? Porque três, na verdade, não só três, mas cinco. É mesmo cinco. Três não estão santificados e dois saíram, abandonaram a fileira da verdade. Eu tenho que falar dessa maneira, eu tenho que ser ofensivo. Isso é um pouco duro, mas sabe por quê? Porque vocês correm o risco de serem jogados fora e vocês já estão começando a ser sacudidos também. Então, voltando no Left 4 Dead, por quê? Por quê? Porque eles estavam infectados. O vírus alterava a consciência deles, cauterizava, deixava a mente deles como a mente de um fungus. Aí o exemplo de The Last of Us. Daí que eu peguei o exemplo desse jogo. E no jogo, vocês já viram uma formiga zumbi? Eu não vou nem postar aqui, mas eu vou postar no post. A respeito desses jogos. Na verdade, eu não vou postar no post, não. Eu vou postar no vídeo. O Senhor me advertiu para postar no vídeo, não no post. No post do canal vocês devem ver outra coisa. Aqui eu vou postar dentro desse comentário do vídeo para que vocês vejam. Outra coisa importante é que no filme, no jogo, quer dizer, The Last of Us, eles começam a ser também como infectados. A mente dele é um fungus que altera a consciência, é a mesma coisa que zumbi. Mesma coisa que The Left 4 Dead, mas The Last of Us vai numa vibe diferente. Mas também real. Então o que acontece? No mesmo contexto ali, a mente da pessoa fica ofuscada, obliterada, praticamente rompida. E aí o homem não consegue entender e fica infectado. O vírus é o pecado dentro de nós. E se nós não tivermos um antídoto para passarmos o tempo todo na seringa, como em qual jogo você se refere? Me fugiu a memória, vou lembrar. Calma aí. Não. Dying Light. Dying Light. Dying Light. Dying Light. Dying Light. Dying Light. Se vocês não tomarem, todos nós, de qualquer forma, não estamos infectados, mas estamos com vírus. Temos que tomar o tempo todo essa seringa de Dying Light. Porque o personagem principal de Dying Light, ele toma uma seringa. Percebe? Eles tomam uma seringa na veia. Para que ele não vire um infectado, para que ele não vire um zumbi. Dying Light. Dying Light. No jogo. Mas não é para vocês pesquisar essas coisas, lógico que não. Não estou incentivando vocês a isso, mas estou fazendo uma analogia, uma comparação para que vocês compreendam melhor o tempo presente e o grande conflito. O tempo presente vocês vão compreender ainda mais amplamente no exemplo que eu vou dar do short Uma Noite de Crime e como eu falei, da bondade de Deus. E o grande conflito, o grande conflito vocês vão compreender melhor a respeito na verdade é o grande conflito. O grande conflito, de um modo geral, vocês vão compreender dentro ali do Uma Noite de Crime. Uma Noite de Crime, junto dele o tempo presente. Dos dois, os dois ali juntos. Agora, o tempo presente de forma precisa a respeito de quê? De modo, tirando aquele modo geral do filme, mas
de uma forma particular, oculta, dentro da sociedade geral, dentro da humanidade, vocês vão compreender de maneira mais clara e de forma literal, porque a pessoa fica de fato assim. Lembra do exemplo do talco que eu dei a vocês? Vocês vão compreender melhor, mais claro, a respeito do exemplo que eu vou dar do jogo The Left 4 Dead. Left 4 Dead. Eu vou postar aqui no canal sobre o Zangado, ele explicando ali, aí vocês vão lembrando das minhas palavras, vão fazendo uma analogia exatamente desta forma. E também vou postar ali uma noite de crime, um short, para que vocês saibam como que vai ser, não contra eles, também contra eles, porque isso vai acontecer também. Eles vão destruir a si próprios. E no meio disso, contra o povo de Deus. E por que isso? Claro, por quê? Porque dentro deste grupo há também o tanque no Left 4 Dead. Esse tanque, quando ele faz aquele barulho, pum, ele vai destruindo tudo. Esse é Satanás. Esse é Satanás, representando o tanque no jogo. Mas quando vocês verem isso, vocês nem olhem para a foto de capa do exemplo que o Zangado dá a respeito dos personagens reais, porque no Left 4 Dead, no primeiro, estou falando do primeiro, não do segundo, vocês só precisam ver o primeiro. Na verdade, o Left 4 Dead, de um modo geral, ele vai explicando no Zangado ali. Eu gostava muito do Zangado, mas hoje não é seguro ninguém, todo mundo está com problemas e todos estão infectados. Assim como temos o vírus do pecado, esse vírus, se ele não for tratado hoje, porque o tempo presente requer isso, a pessoa fica infectada, ela vira uma pessoa doente, zumbi. Ainda que você fale que tem um talco, até mesmo isso, a pessoa vai falar que não. Principalmente as coisas espirituais e a doutrina que representa Deus e a verdade presente, esquece. A pessoa vai falar, não é verdade, é tua opinião, é tua crença, você está louco, você está ouvindo coisas. Ainda que ela veja um demônio na frente dela, ela não vai saber que é ele. Esse é o tempo presente. Vocês devem entender isso. Vejo vocês no céu.